Olá, sou Josiane Pinto, aluna do Programa de Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados da Universidade Federal de Santa Catarina, e estarei dando continuidade à sequência de seminários como atividade avaliativa na disciplina de Ciência e Tecnologia de Materiais. Neste seminário, nós iremos abordar sobre os lasers. Iremos ver os princípios fundamentais, como é formado os lasers e algumas aplicações. Bom, a palavra laser ela vem do inglês e significa luz amplificada pela emissão estimulada de radiação. Ou seja, para que a luz laser ela aconteça é necessário a estimulação de uma radiação eletromagnética. Então veremos que os fótons, a emissão estimulada e a óptica ela está diretamente relacionada com a luz laser. A óptica é a parte da física que estuda a radiação eletromagnética, a sua propagação e a interação da mesma com a matéria. Então veremos como a matéria ela se comporta na presença de uma radiação eletromagnética, nesse caso do tipo laser. Antes da continuidade, para dar continuidade e entender sobre o laser, é interessante sabermos quem foi o inventor do laser. O laser foi criado por Charles Townes. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1964 e a ideia do laser partiu das inquietações que ele tinha observado sobre a carência de um mecanismo que gerasse micro-ondas de alta intensidade. Então não existia nenhum circuito que era capaz de criar ondas com essas características. Então, em 1950, na Universidade de Colômbia, onde ele estava no momento, ele observou que o calor ou a eletricidade podiam dar às moléculas de amônio a energia necessária para a emissão ou liberação de micro-ondas. Então, um pequeno raio de micro-ondas enviados através de gás de amoníaco estimulava as moléculas a liberarem simultaneamente sua energia. Então, observando isso, ele viu que o raio bem fraco conseguia iniciar um processo e amplificar a sua energia. O resultado disso era uma avalanche de micro-ondas de um mesmo comprimento de onda. Então, em dezembro de 1953, juntamente com seus alunos, Townes ele construiu um sistema que era capaz de excitar moléculas de amônia e retirar delas energia com um fraco feixe de luz, que incorporava em si mesmo a energia. Então esse dispositivo ele ficou conhecido como maser, que seria a amplificação de micro-ondas por emissão estimulada de radiação. Mas logo mais, por volta de 1958, avançando nos seus estudos, ele teve um progresso na sua pesquisa e observou que era possível produzir um maser de luz visível, que no caso seria o laser. Então foi aí um laser que foi construído a partir de uma ampola de hidrogênio. Bom, antes de dar continuidade à abordagem sobre laser, vamos fazer uma pequena abordagem sobre a atomística. Ao estudo do laser, vamos fazer uma pequena abordagem sobre o átomo. Então, lá por volta de 1908, o John Dalton ele trouxe uma ideia de que o átomo era uma partícula minúscula, indestrutível, indivisível, e que ao combinar-se ele poderia produzir espécies diferentes espécies de matéria. Porém, a ideia de Dalton ela não respondia aos questionamentos da época, totalmente questionamento da época. Então, Rutherford ele veio com uma outra ideia, dizendo que o átomo ele era constituído por uma parte central que era o núcleo e era carregada positivamente, e que ao redor do núcleo existiam os elétrons, que eram carregados negativamente. Porém, Rutherford defendia a ideia de que os elétrons eles giravam ao redor do núcleo e esse percurso realizado pelos elétrons provocava uma perda de energia. Então, os elétrons perdiam energia, se aproximavam do núcleo e
eram atraídos pelos núcleos e deixavam de existir. Então, essa ideia não se sustentou, pois existiam muitos questionamentos. Então, se os elétrons eram atraídos pelo núcleo, como é que existiu matéria? Então, os questionamentos eles continuaram. Em 1913, Niels Bohr ele postulou que os elétrons eles giravam ao redor do núcleo em trajetórias circulares e bem definidas. E o mesmo movimento de rotação, não há emissão de energia pelos elétrons, não há perda de energia pelos elétrons. Então, quando de alguma maneira o elétron passa de uma órbita para outra, ocorre a emissão ou absorção de certa quantidade de energia. Então, essa expressão ela ficou definida como a energia, que é igual a constante de Planck multiplicado pela frequência, ou seja, esses saltos energéticos que os elétrons eles têm no átomo irão acontecer em diferentes frequências. Então, na imagem aqui do lado direito, nós temos que um salto de um elétron de um nível mais energético para um nível menos energético, liberando um fóton de energia. E temos aqui também onde há um salto de um nível menos energético para um nível mais energético. Esse salto ele é provocado pela absorção de um fóton de energia. Então, Bohr ele não trouxe essas ideias sem base nenhuma. Então, existiam alguns estudos que ele se embasou para trazer esses postulados. Então, ele sabia que o espectro visível ele era apresentado a partir de que a luz branca ela contém todas as cores. Então, na luz branca existem todas as frequências de energia. Então, ao passar por um prisma, como no GIF aqui ao lado, ocorre uma decomposição que separa a luz branca em outras componentes. Então, nós temos aqui um espectro visível constituído por radiações eletromagnéticas em diferentes comprimentos de onda, em diferentes frequências também. Então, partindo da ideia do espectro visível, tem-se o espectro discreto. O espectro discreto, ele parte conectado a um sistema de alta voltagem, onde temos um cátodo e um ânodo. Então, quando essa ampola, essa lâmpada é acionada em sistema de alta voltagem, os elétrons que saem do cátodo em direção ao ânodo, eles se chocam com os elétrons dos átomos de hidrogênio na lâmpada. Então, o que acontece? Ao se chocarem, ocorrerá uma excitação dos elétrons. Os elétrons externos, eles vão se chocar com os elétrons do átomo de hidrogênio e esse choque provocará uma mudança de órbita. No caso, os elétrons sairão do seu estado fundamental, os elétrons de hidrogênio saíram do seu estado fundamental para um estado de maior energia. Então, isso resulta, esses saltos energéticos resultam nesse espectro discreto. Então, como é que isso vai nos mostrar, vai nos explicar o funcionamento de um laser? Aqui nós temos, na figura direita, uma explicação detalhada de como é que acontece esses choques. Então, os elétrons externos, eles se chocam com os elétrons do átomo de hidrogênio, vão se chocar com os elétrons do átomo de hidrogênio. Então, esses choques vão provocar uma mudança de órbita. Os elétrons que estão no estado menos energético vão para um nível de maior energia. E ao retornarem para o seu nível de menor energia, o seu estado fundamental, esses elétrons, eles emitirão um fóton de energia, que é resultado do espectro de hidrogênio. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos um diagrama onde temos os níveis de energia, em que os elétrons de hidrogênio eles podem ocupar nesse processo de absorção de energia e de emissão de energia. Então, como entender como é que funciona a produção da luz laser? Nós vimos que a absorção de energia se dá através da excitação de um elétron. O elétron ele sai
do seu estado fundamental para um estado mais excitado após absorver um foto de energia. E vemos que a emissão se dá quando esse elétron sai do seu estado excitado, o seu estado de maior energia, volta para o seu estado fundamental. Então, ele emite um fóton de energia. Então, como é que funciona essa emissão estimulada? Então, temos aqui um exemplo. Vamos imaginar que temos uma bola em um topo de uma montanha e que ela está em equilíbrio instável. Nós sabemos que essa bola a qualquer momento ela pode descer. Porém, se houver uma ajuda, ela pode descer mais rapidamente. Então, o que acontece é isso que acontece com a produção do laser. O processo de relaxação dos elétrons que são excitados, eles acontecem em torno de mais ou menos 10 segundos. Porém, para a produção da luz laser, é importante que esse processo de retorno dos elétrons do estado excitado para o estado fundamental seja mais rápido. Então, é necessário que se forneça um fóton de energia para que esse elétron retorne mais rapidamente para o seu estado fundamental e então libere essa energia em forma de fóton que dará a formação da luz laser. Então aqui nós temos então aqui observa-se um esquema onde é mostrado o processo de absorção, onde o elétron ele sai do seu nível fundamental em direção ao nível mais excitado após absorver um fóton de energia, e o processo de emissão, onde o elétron sai do seu estado excitado e volta ao seu estado fundamental, liberando um fóton de energia, emitindo um fóton de energia. Então, esse processo a emissão estimulada, ela se dá no retorno do elétron que está no estado excitado para o seu estado fundamental. Então, para que esse retorno ele seja mais rápido, é utilizado um fóton de energia para que auxilie esse elétron retornar ao seu estado fundamental. Então, nesse retorno, ele emitirá 2 fótons de energia com mesma intensidade e com mesma direção. Então, sabendo qual é o princípio da formação da luz laser, nós temos que um laser ele é constituído por um meio ativo, que pode ser gasoso, líquido ou sólido. Esse meio ativo é onde ficará a amostra a ser excitada, a ser trabalhada para a formação do raio laser. Temos a fonte externa, que será utilizada para a excitação desses elétrons da amostra a ser utilizada. E temos a cavidade óptica, ou ressonador, que ele tem como função fazer com que os fótons que emergem do sistema eles voltem para ele, produzindo mais e mais emissão estimulada, que dará a formação da luz laser. Aqui nós temos as etapas da produção da luz laser, onde nós temos aqui na imagem 1, começando o esquema, temos que um meio ativo com uns elétrons no seu estado fundamental. Então, após a externa ela é utilizada e deixa esses elétrons excitados. Então, esses elétrons estão no seu estado excitado, eles retornam ao seu estado fundamental e liberam fóton de energia. Esse fóton de energia que é liberado, ele auxilia os outros elétrons a retornar ao seu estado fundamental e liberar mais fóton de energia. O que vai acontecer após a liberação, todos esses elétrons voltarem ao seu estado fundamental, esses fótons de energia eles serão rearranjados e serão emitidos em forma da luz laser, todos em a mesma direção, com a mesma intensidade. Então, quais são as características da luz laser? A luz laser ela é monocromática, ou seja, se verificarmos um espectro de luz laser, veremos que ela apresenta apenas uma linha e mostra que ele é composto por apenas um comprimento de onda.
verificamos que nessa imagem aqui, onde temos um espectro de fonte de luz incandescente, onde temos um espectro contínuo, né, com várias cores. Porém, no laser, ele apresenta uma única cor, pois ele apresenta um único comprimento de onda. Ele possui uma alta intensidade, é direcional e coerente, ou seja, eles não oscilam. As suas comprimento de onda dessas radiações magnéticas não oscilam. Então, quais são as aplicações do laser? O laser ele possui muitas aplicações. Na indústria, nós temos muitos equipamentos que utiliza do laser. Então, nós temos aqui um tacômetro que é utilizado para a medição de rotações de um motor, utilizando o laser. Temos aqui uma impressora que é utilizada por sua eficiência. O laser ele auxilia na eficiência do seu trabalho. Temos aqui uma impressora em 3D que também é utilizada a partir de um laser. E temos também o exemplo da aplicação do laser é na remoção de tintas dos aviões. Nesse caso, o laser ele deve ser escolhido de forma a ser absorvido apenas pela tinta. Então, preservando o material metálico deixado nela. Então, assim, a camada de tinta ela é evaporada, preservando a estrutura metálica da nave. Bom, o laser ele deposita no material uma energia que seja apenas suficiente para remover uma pequena porção deste material, deixando apenas uma marca permanente que é utilizada para fazer o corte de molduras metálicas, entre outras. No comércio, o laser ele teve um grande avanço, principalmente na área de código de barras por vias ópticas. É um dos maiores avanços para a automação do comércio. Pois, o que acontece? O leitor de código de barra ele emprega uma sucessão de reflexões que tem duração diferente em função da variação de espessura do código de barra estampado no produto, como muitos já observaram. Então, isso permite que, ao associar com essa sequência, um código numérico para o produto. Então, ao ler esse código, o computador automaticamente associa o produto ao preço e faz imediatamente uma correlação com a saída do produto e com a variação de estoque. Então, isso trouxe uma grande revolução no ambiente comercial. E na cirurgia e terapia com a luz. Hoje, a utilização do laser para cirurgias trouxe um grande avanço na medicina. Quando se fala com a utilização do laser, ele tem uma grande relevância em cirurgias e terapias com a luz. Então, as famosas cirurgias oftalmológicas elas só conseguiram avançar e alcançar altos graus de sucesso graças ao laser. Na oncologia, o laser tem sido rotineiramente usado como instrumento de tratamento e diagnóstico de vários tipos de câncer. A terapia fotodinâmica é uma terapia que o laser ele tem uma grande relevância nesse processo. Então, pesquisadores norte-americanos e europeus eles começaram a investigar a possibilidade de usar a seletividade da luz laser, no caso, ou seja, a interação dessa luz com uma determinada molécula em um universo de várias delas, para a terapia das células cancerosas. Nessas pesquisas nasceu a terapia fotodinâmica, que no caso é uma técnica que usa a propriedade da seletividade da luz laser para combater o câncer e emprega uma substância fotossensível, que é administrada de uma forma endovenosa no paciente. Então, o que acontece? A droga, ela percorre todo o corpo, sendo absorvida por todas as células. As células sadias eliminam essa droga em um período de tempo que varia entre 24 horas a 36 horas. Enquanto as células tumorais, elas apresentam um metabolismo diferenciado e retêm a droga por mais tempo. Então, o que acontece? Assim, esperando mais de 24 horas após a administração da droga, a substância fotossensível ela não será mais encontrada nas células sadias. Porém, nas cancerosas, sim.
Então, essa substância fotossensível, quando iluminada por uma luz de um laser de cor específica, é excitada e, uma vez nesse estado energético, ela provoca uma reação com oxigênio molecular, produzindo uma espécie eletrônica de oxigênio altamente relativa para os constituintes celulares e, portanto, bastante tóxica para a célula. Então, esse processo irá matar a célula cancerígena, provocando uma regeneração do tecido. Na biópsia óptica, o laser teve um grande avanço, pois é um procedimento não invasivo e pode se tornar um importante método auxiliar no diagnóstico de lesões externas e múltiplas. A biópsia, de forma geral, é partida retirada de um pequeno óptica, ela não é invasiva e o especialista, no momento que realiza o procedimento, ele consegue, através de imagem, identificar a estrutura do tumor, do que se deseja analisar. Então, ele consegue, a partir daí, identificar a estrutura do tumor, se é benigno ou maligno, sem precisar de um procedimento mais demorado e mais doloroso. Então, na odontologia, o laser ele também tem uma grande aplicação. Ele tem sido considerado como uma luz laser na odontologia, ela tem uma grande importância. Ele tem sido considerado um substituto para um motor de alta rotação, que eu acredito que seja um pavor para muita gente. Então, a energia desse laser ele pode ser absorvida pelo tecido dental, que nesse caso ele é removido por evaporação. E uma outra utilidade da luz laser na odontologia é o uso com pulsos ultracurtos de luz, que são capazes de depositar grande energia nos sistemas em intervalos de tempo extremamente pequenos. E isso auxilia no processo de limpeza, e obturação dos dentes. Então, essas são algumas das aplicações, existem muitas aplicações da luz laser e que trouxeram grandes revoluções para a indústria, para o comércio, para diversos setores, e existem grandes possibilidades de continuar fazendo muitas revoluções. Então, obrigada pela atenção, e só para descontrair, temos aqui essa imagem do Superman, lembrando que o laser ele está presente em nosso cotidiano, mas também na ficção, bem presente nos filmes e desenhos de ficção.